Depois de 7 anos com meu filho e minha nora morando de favor na minha casa, em Recife, eles acertaram 72 milhões na loteria. No dia seguinte, Tainá arremessou minhas coisas pela janela e gritou: "Não precisamos mais da sua caridade. Vai morrer num asilo." Eu apenas respondi: "Serena, você leu o nome anotado no verso do bilhete. É bom ter você aqui. No fim, gosto de saber de que cidade me escutam. Assim vejo até onde esta história chega. Meu nome é Helena Nogueira, tenho 65 anos. Nunca imaginei ser expulsa da minha própria casa pela minha nora e pelo meu filho, e justamente depois de um prêmio desses. Naquela terça, Recife acordava com o barulho dos ônibus na Avenida Norte, cheiro de pão na chapa saindo da padaria da esquina, e eu já estava de pé, preparando o cuscuz das crianças. 7 anos antes, depois que Joaquim partiu, minha casa ficou grande demais para o silêncio. Marcelo e Tainá chegaram num domingo chuvoso, molhados e envergonhados, dizendo que era só por 3 meses, até se reerguerem. 3 meses viraram anos. Eu pagava água, luz, internet, feira do mês, cuidava de Ana Luísa e Miguel, virava à noite lavando uniforme e passando camisa. Aos poucos, Tainá trocou o obrigada por bilhetes na geladeira. Acabou o leite, faltou sabão, compra fralda, faz o arroz mais cedo. Quando reclamei, ouvi que eu gostava de me sentir útil. Quando precisei do meu quarto, virei apego. Fui deslocada para o quartinho dos fundos, onde antes guardávamos ferramentas e caixas de fotos antigas. "É mais silencioso para a senhora," ela disse, sorrindo curto, como quem muda móveis indesejados. Na véspera do sorteio, voltei da lotérica como sempre fazia. Há 20 anos jogo as mesmas datas, os aniversários de Joaquim, de Marcelo, dos netos, o meu. Assinei no verso, com calma, o nome inteiro, letra redonda de professora, e guardei o comprovante no envelope de contas. Deixei o bilhete sobre o aparador da sala, ao lado do vaso de jasmim. Ninguém dava bola para aquilo. Para Tainá, loteria era coisa de quem não planeja. Para mim, era esperança discreta, quase uma oração. De manhã, o grito subiu da escada como sirene. "Marcelo, acorda agora." Escutei passos, o estalo do celular, o silêncio tenso antes do vendaval. A risada de Tainá veio primeiro, esganiçada. Depois, a voz do meu filho, incrédula. "Não é possível, confere de novo." Fiquei na porta da cozinha, mãos molhadas de pia. Eles estavam vermelhos, os olhos brilhando, os números piscando na tela. Tainá apertava o bilhete como se fosse uma taça. Marcelo suava, andava em círculos. Falavam rápido, atropelando promessas. Casa com piscina em Porto de Galinhas. 2 carros, um branco para ela, um preto para ele. Escola bilíngue para as crianças. Viagens, uma vida nova, limpa, reluzente. Em nenhum momento meu nome apareceu naquele futuro. Eu sabia reconhecer a mudança de ar. O brilho da felicidade verdadeira é macio, o da soberba, cortante. Depois do almoço, Tainá já estava ao telefone com alguém da loteria, anotando prazos, perguntando sobre impostos, procurando advogado de confiança. Quando cruzei a sala com o pano de chão, ela fez questão de falar alto. "Sim, sim, o bilhete está aqui comigo." A palavra "comigo" foi atirada como pedra. Levantei os olhos e ela sorriu sem dentes. Na sexta, antes do sol, a casa se encheu de ruídos. Portas batendo, gavetas remexidas, caixas sendo montadas, desci os degraus devagar. Tainá arrastava uma mala azul, dessas com rodinha, a alça sacolejando, o corredor estreito demais para o tamanho do gesto. "Empacota suas coisas, dona Helena. Hoje a senhora vai." Parei no primeiro tapete. "Como é, minha filha?" Ela não me olhou. "Somos milionários. Não precisamos mais manter ninguém. Não é justo." A palavra manter ricocheteou nas paredes. Eu respirei. "Esta casa é minha." Tainá riu curto. "Era. Agora
a vida mudou. A senhora vai ficar melhor num residencial, com gente da sua idade. Aqui a gente precisa de espaço. Marcelo apareceu, camisa amarrotada, desvio de olhar. Mãe, é hora de cada um ter seu canto. O menino que eu acostumei a defender no portão da escola não encarou meus olhos. O homem diante de mim preferiu o atalho do silêncio. Subi para o quartinho dos fundos com passos de quem leva o próprio corpo pela mão. Tainá veio atrás, abriu meu guarda-roupa sem pedir, retirou pilhas de roupas, jogou sacolas pela janela. As fotografias de casamento voaram devagar, como pássaros cansados. A moldura de Joaquim estalou no cimento. Tainá, para. Marcelo falou baixo, e ela ignorou. Somos milionários, dona Helena, repetiu, alto para os vizinhos ouvirem. Não precisamos de caridade. O portão do lado se abriu. Dona Cida encostou no muro, mão na boca. Ana Luísa e Miguel choravam na escada, confusos. Juntei do chão o que pude. A Bíblia com dedicatória, 2 toalhas bordadas por minha mãe, um retrato das crianças na praia de Boa Viagem. Chamei um táxi. Fiz questão de fechar o portão por dentro, travei a fechadura como sempre fiz, com cuidado de quem aprendeu a proteger o que é seu. No jardim, Tainá me barrou como quem encerra um expediente. Aprenda a reconhecer quem te ajudou. A gente te deu teto quando a senhora ficou sozinha. O ar ficou denso. Pensei na conta de luz, que paguei no mês em que o ar-condicionado do quarto deles ficou ligado a madrugada inteira. Pensei nas compras de feira, nas cólicas de madrugada, nas febres, nas reuniões da escola, nos boletos vencendo em meu nome. Sorri pequeno. Tainá, você leu o verso do bilhete? Ela piscou, por um segundo apenas, e a máscara oscilou. O táxi buzinou. Entrei sem pressa. Fechei a porta com um clique macio e pedi ao motorista que seguisse, qualquer direção, desde que longe dali. A kitnet que encontrei em Afogados tinha cheiro de fritura do bar da esquina e uma mancha escura no teto, em forma de mapa, que eu decidi não decifrar. A dona me emprestou uma cadeira de plástico e uma panela funda. Sentei. Por muitos anos, chorei por saudade. Daquela vez, chorei por revolta. Não contra eles ainda, contra mim mesma. Eu tinha confundido abnegação com afeto, silêncio com paz, servidão com família. Esvaziei a sacola no chão e alinhei minhas poucas certezas. O retrato das crianças, a Bíblia, o envelope com o comprovante da lotérica, o bilhete dobrado dentro de uma capa transparente, meu nome no verso. Letra firme. Toquei a assinatura como quem verifica pulso. Estava viva ali. Nos dias que antecederam a expulsão, houve sinais. Tainá testava limites com a precisão de quem mede terreno para erguer muro novo. Um domingo, me pediu a sala para uma reunião importante e serviu vinho para os amigos enquanto eu comia no tanque, em pé. Noutro, trancou a porta da cozinha para evitar bagunça, enquanto eu temperava o feijão. Quando comprei, com o troco do açougue, um pacote de biscoito recheado para Ana Luísa, ouvi que açúcar não entra mais aqui, é falta de responsabilidade. Eu guardei o pacote no meu quartinho, e as crianças comeram deitando riso no colchão. Era sempre assim. O afeto que ofereci virava motivo. No fundo, a loteria só iluminou o que já existia. O dinheiro não transformou Tainá, apenas tirou o freio. O que mais me feriu não foram as malas, as frases, os vizinhos olhando. Foi a indiferença de Marcelo, que preferiu o comodismo à coragem. O menino que estudava de madrugada para passar no técnico, que consertava tomadas e me ensinava a usar o aplicativo do banco, escolheu calar enquanto a mãe era empurrada para a rua com a própria casa ainda cheirando a café. Anotei isso no coração, não como rancor, mas como prova. A vida cobra com juros. Na primeira noite fora, recitei para mim, como quem organiza uma estante, o que eu ainda tinha. Meus documentos, meus remédios, meus passos. E a assinatura no verso.
Não telefonei para ninguém. Deixei o silêncio trabalhar. Eu queria saber até onde iria a coragem deles quando descobrissem que o bilhete tinha dona. Não por vingança apenas, por verdade. Às vezes, a única chance de salvar o que resta é permitir que a queda mostre o chão. Quando fechei a janela da kitnet, o bar da esquina lançou um samba antigo na calçada e eu lembrei de Joaquim me girando na sala, leve, sem dinheiro, sem luxo, com um riso inteiro. Ele dizia que dignidade não se negocia, que casa da gente é altar, que gratidão é verbo no presente. Deitei no colchão fino o envelope sob o travesseiro e prometi a mim mesma que, a partir dali, ninguém mais iria escrever minha história com a minha caneta. Antes de contar o que veio depois, eu preciso voltar um dia no calendário. Na segunda-feira, véspera do sorteio, foi aniversário de Ana Luísa. Eu vinha economizando centavo por centavo para dar a ela uma bicicleta simples, cor de céu, com cestinha na frente. Quando a menina desceu para a cozinha e viu os balões que enchia pulmão, os olhos dela brilharam tão bonito que por um instante eu esqueci cansaço, esqueci dívida, esqueci tudo. Mal abri a boca para revelar a surpresa. Tainá entrou ligeira, voz melosa de discurso pronto. Filha, esse ano vamos celebrar com consciência. Nada de presente caro. Responsabilidade primeiro. Ana Luísa murchou. Eu ainda tentei, com delicadeza, dizer que a bicicleta já estava no quintal, embrulhada. Tainá me puxou pelo braço até a lavanderia. A senhora quer posar de boazinha e nos deixar como os pais ruins? Devolve. Devolvi. Na volta passei na lotérica. Não por fé no número, e sim por exaustão. Escrevi Helena Duarte no verso, firme, como Joaquim me ensinou. Guardei o comprovante no envelope de contas, deitei o bilhete no aparador e prometi a mim que, se um milagre chegasse, eu reconheceria o tamanho dele. Na manhã em que a sorte bateu à porta, decidi fazer uma coisa que nunca fiz. Fiquei calada. Quis ver, quis entender. Quis medir a fibra das pessoas às quais eu dei minha casa e meu tempo. Ao longo do dia, observei planos gigantes sendo desenhados com palavras pequenas. Casa com piscina, carro automático, intercâmbio para as crianças, uma vida à altura do que merecemos, como Tainá repetia. Quando fui passar um pano na mesa, ela afastou o cotovelo, defendeu o bilhete com o corpo e disse alto para o telefone: Está comigo. Comigo, não conosco. Eu ouvi o pronome e guardei. No segundo dia, Dona Cida me mandou áudio, sussurrado do portão. Helena, minha filha, chegaram 2 caminhões. Tem sofá novo, geladeira de porta dupla, colchão que vem a vácuo dentro de caixa. E olha, um carro zero parou na calçada. Na tarde seguinte, recebi foto de outra vizinha. Tainá no supermercado caro do bairro, garrafa de espumante na mão, rindo, como quem venceu o campeonato. Agora vamos viver como merecemos, ela disse a uma desconhecida no caixa, segundo contou a moça do grupo da rua. Na mesma imagem, Marcelo aparece ao fundo, olhar perdido de quem sabe que tem algo atravessado na garganta, mas não tem coragem de tossir. Na minha kitnet, o mapa escuro do teto começou a parecer menos ameaçador. Eu tinha água filtrada numa jarra, arroz na panela, o envelope embaixo do travesseiro. Comi devagar, como quem mastiga uma ideia. Se eu corresse para a briga naquele instante, viria a gritaria, as versões, a confusão. Se eu esperasse um pouco, viria a verdade. A verdade sempre vem, principalmente quando as pessoas se sentem intocáveis. Veio mais depressa do que eu imaginava. Na sexta, às 7 da manhã, o meu celular tocou com um número diferente. Dona Helena Duarte? Aqui é Álvaro Siqueira, assessor jurídico da Loteria Nacional. Estamos fazendo contato porque o bilhete premiado do concurso desta semana está registrado com o seu nome no verso. Precisamos confirmar dados e orientar sobre o procedimento de recebimento. Eu encostei a mão na mesa
para firmar as pernas. Meu nome está no verso, repeti, para ter certeza de que eu não tinha sonhado o que vivi por décadas. Assinar, guardar, provar. Sim, senhora. Houve inclusive ligações de terceiros tentando se declarar titulares do prêmio, mas a regra é clara. Só a pessoa identificada no bilhete pode requerer. O prazo é de 90 dias. Respirei. Entendo. Posso pedir uns dias para organizar as ideias? Ele foi cortês. Pode. Só recomendo não divulgar nada nem entregar o bilhete a ninguém. E por segurança, traga também o comprovante de compra. Olhei para o envelope de contas, como quem encontra um velho aliado. Está comigo, respondi. E agradeci como quem agradece, notícia de exame com resultado bom. Desliguei e sentei de novo. A alegria que senti não foi fogos, foi um fogo manso, desses que cozinham feijão no ponto. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre restituir lugar, nome, história. Era sobre ensinar, com firmeza e sem crueldade, que gratidão não é favor e que casa de mãe não é trincheira de conveniência. Abri a Bíblia do Joaquim e achei, dobrada entre salmos, a foto das crianças no primeiro banho de mar. Escrevi no verso, para lembrar o que vale. Ali decidi o básico. Eu reclamaria o prêmio, sim. Eu não permitiria escândalo. Eu protegeria Ana Luísa e Miguel do impacto de uma queda que não era deles. E eu daria a Marcelo, meu filho, uma última oportunidade de fazer o que é certo. Não com fala mansa, mas com postura. Se o destino gosta de provar a firmeza das decisões, ele deve ter sorrido naquele instante. O telefone tocou outra vez. O nome no visor eu conhecia de cor. Tainá. Suspirei fundo, apoiei o envelope com o comprovante na mesa, alinhei a cadeira e atendi. A voz veio aveludada, como quem tenta vender brisa em garrafa. Dona Helena, como a senhora está? Precisamos conversar. É sobre um pequeno detalhe no bilhete. Eu fechei os olhos um segundo, só para lembrar de Joaquim me girando na sala, e disse: Pois então, Tainá, vamos conversar. Dona Helena, como a senhora está? Tainá entrou macia no ouvido, aquele tom de cobertor que esquenta e sufoca. Respondi simples. Eu estava bem. Ela fez uma pausa de teatro, disse que havia um detalhe técnico no bilhete, um possível erro de preenchimento, coisa de cartório, coisa boba. Precisariam apenas que eu passasse ali na caixa para assinar um papel confirmando que não era minha a autoria. Eu segurei o silêncio por 3 segundos, o bastante para ouvir o ar arranhar do outro lado. Perguntei se ela tinha lido o verso. Tainá fingiu surpresa. Gaguejou. A gente viu um nome, sim, mas deve ter sido alguém da lotérica que rabiscou. A senhora nem joga, né? Eu quase ri. Eu jogo os mesmos 6 números desde que o Joaquim comprou nossa primeira geladeira. Anotei as letras ásperas dela e guardei. Depois falei manso. Disse que não poderia assinar nada. A voz adoçada virou faca. Não seja injusta, dona Helena. Fomos nós que encontramos. Nós conferimos os números. Nós planejamos tudo. A senhora viveu debaixo do nosso teto 7 anos. Pelo menos uma vez podia retribuir. Eu respirei para não ferir de volta. Lembrei a ela, com calma, quem pagou a luz, a água, o gás, o material escolar, o conserto do telhado quando a chuva abriu fenda. Falei de recibos, de transferências, de listas no caderno azul. Do outro lado, a pausa cresceu feito muro. Quando ela voltou, já era outra. Se a senhora não colaborar, a coisa vai ficar feia. Temos advogado. A senhora é idosa, pode estar confusa. Vão pedir avaliação. A senhora não quer passar por isso. Quem me conhece de verdade sabe. Quando mexem com o meu nome, eu volto toda. Eu só disse 2 frases. Primeira, Tainá, gratidão não é dívida eterna. Segunda, confusão não mora aqui. Ela tentou mais um pouco. Prometeu quarto com entrada independente. Cozinha só minha. Um cantinho para a senhora. Falou em escola particular para as crianças.
Disse que eu faria parte da casa nova. Eu pensei nos anos de prato separado na cozinha, nas conversas de domingo onde eu não cabia, nos olhos de Ana Luísa, aprendendo a me chamar de ajuda da vovó, e disse que precisava de tempo. Ela insistiu. Eu agradeci e desliguei. O apartamento ficou maior no silêncio. A torneira pingou 3 vezes. O ônibus chiou na avenida. Peguei o envelope com o comprovante de compra do bilhete. Passei a mão na assinatura H. Duarte e encostei na testa, como quem faz promessa. Toque na porta. Dona Cida, com seu vestido de flores, apareceu com um potinho de doce de banana. Trouxe para adoçar. Sentou. Me contou das novidades da rua. Disse que Tainá abriu champanhe na calçada. Falou alto sobre merecimento. Posou para selfie com o carro novo. Disse que Marcelo não sorria, só seguia, como cachorro que perdeu a coleira e ainda não entendeu a liberdade. Helena, minha amiga, a senhora não está sozinha. Eu segurei a mão dela e agradeci. No fim da tarde, o telefone tocou de novo. Era o Dr. Álvaro, da loteria. Educado, direto. Informou que havia pressão de terceiros, querendo liberar o prêmio. Repetiu o que já tinha dito. Só quem tem o nome no verso pode requerer. Perguntou se eu guardava o comprovante. Eu confirmei. Pedi 3 dias. 3 e não mais, disse ele, para sua segurança. Combinamos. Ele me orientou a não entregar o bilhete a ninguém, a não comentar, a evitar visitas. Eu prometi prudência. À noite, o teto da kitnet virou céu de São Paulo em tempo de chuva. O escuro tem uma forma de revelar. Botei água para ferver, joguei um punhado de macarrão e, enquanto cozinhava, cozinhei um plano. Eu não queria vingança. Vingança queima quem carrega. Eu queria justiça. Justiça é diferente. Pesa onde deve, devolve o que é de quem, abre caminho para quem quer mudar. Decidi que daria a Marcelo a chance de ser o homem que eu ensinei. Decidi que protegeria as crianças do barulho. Decidi que não permitiria humilhação em público, nem grito em corredor. Tudo teria hora, lugar e regra. No dia seguinte cedo, recebi um áudio de uma vizinha da antiga rua, a Linda, que trabalha na farmácia. Voz baixa, aflita. Na noite anterior, Tainá e Marcelo discutiram forte. Palavras sobre papéis. Nome no verso. Ligação da loteria. Linda contou que ouviu Marcelo dizer: "Isso não está certo", e Tainá retrucar que certo é oportunidade quando aparece. Eu escutei 2 vezes o áudio. Na segunda, eu peguei um detalhe, quase um sussurro. "Liga para sua mãe, Marcelo." Não sei se foi ele pensando alto ou a consciência soprando, mas ali, num fiapo de frase, eu vi uma fresta. Na sexta, às 6h30, o celular vibrou. Número conhecido. Marcelo. A voz veio envelhecida de uma noite inteira sem dormir. "Mãe." Só isso. Depois silêncio. Eu segurei. Ele perguntou se o bilhete era meu. Eu disse que sim. Perguntou por que eu não falei nada. Eu respondi com outra pergunta. Por que ele também não falou nada, naquele dia quando minhas roupas voaram pela janela? Do outro lado, o ar ficou pesado. Marcelo finalmente disse a palavra que eu esperava desde o início. "Desculpa, não pedi mais." Disse a ele que queria ver os dois, no dia seguinte, às 2 da tarde. Aqui. Pedi que viessem prontos para dizer a verdade. Pedi que deixassem as crianças com Dona Cida, e avisei. Depois daquela conversa, não haveria segunda chance de primeira impressão. Desliguei, lavei a xícara, arrumei o lençol. Um cheiro de começo entrou pela janela, misturado ao sal do mar e à fumaça do ônibus. Sentei, escrevi 3 tópicos num papel. Primeiro, limites. Segundo, condições. Terceiro, futuro das crianças. Dobrando o papel, eu pensei no Joaquim. Lembrei da vez em que perdemos o emprego dele, anos 90 secos, e ele me disse no ônibus lotado: "Helena, dignidade é coisa que a gente veste por dentro." No dia seguinte, eu escolheria a minha roupa por dentro. Sábado amanheceu sem pressa. Lavei o rosto, prendi o cabelo,
Arrumei a mesa pequena como quem prepara altar. Coloquei 3 copos de água, uma tigela de biscoito de polvilho, um guardanapo de pano. Abri a janela para a brisa ver que ali não morava medo. Quando o relógio encostou no meio-dia, o Dr. Álvaro mandou mensagem confirmando o horário de segunda-feira para formalizar o recebimento. Leve documento, bilhete e comprovante, escreveu. Respondi com um "estarei lá". Depois desliguei o celular por meia hora, só para ouvir meus pensamentos sem interferência. Às 2 em ponto, passos na escada. O som de quem sobe pesado, carregando o que não cabe na mochila. Marcelo entrou primeiro. Cabelo amassado, olheiras fundas, camisa por dentro da calça, como quem tenta recuperar ordem. Ele olhou a parede descascada, a mancha de umidade, o meu fogão de 2 bocas. Não precisou pergunta. Mãe, a senhora, aqui? Assenti. Tainá veio 5 minutos depois. Perfume doce, vestido novo, aquela postura erguida de quem chega acreditando que ainda manda no roteiro. Ela parou no meio do quarto, varreu tudo com os olhos e sorriu curto. Acolhedor. A palavra caiu no chão e fez barulho. Pedi que se sentassem. Marcelo ficou na cadeira de plástico. Tainá se acomodou na beirada da minha cama, cruzou as pernas, abriu o celular como quem prepara argumentos. Eu fui direta. Contei que a loteria confirmara a validade do verso, que meu nome garantia a autoria, que segunda-feira, cedo, eu estaria na agência central com o bilhete e o comprovante. Tainá acendeu de novo. Perfeito. Então depois a gente resolve a parte da família, né? Todo mundo ganha. Eu corrigi devagar, como quem ensina tabuada. Não é todo mundo. O prêmio tem dona. E dona tem memória. Marcelo respirou fundo. Mãe, nós erramos. Eu deixei a frase pousar. Ele continuou. Disse que compraram coisas antes da hora, que a pressão foi grande, que as crianças já sonhavam com a casa com piscina. Eu olhei para as palmas das minhas mãos, vi a farinha de tantos pães que amassei para esse povo e respondi sem raiva. Sonhar não é crime, roubar o sonho dos outros é. Tainá tentou interromper. Ninguém roubou nada. A senhora está interpretando mal. A gente cuidou da senhora por anos. Oferecemos teto, comida. A senhora me chama de ladra? Eu não levantei a voz. Eu levantei a história. Falei dos boletos pagos em meu nome. Falei das noites de febre que passei com Miguel. Falei das minhas roupas indo ao quintal pela janela. Falei do vai morrer num asilo jogado à rua. Perguntei, olhando nos olhos, se aquilo parecia cuidado. Ela desviou primeiro. Puxou do bolso um papel impresso. É uma declaração de renúncia. Se a senhora assinar, resolvemos tudo sem briga. Eu, Marcelo e as crianças cuidamos da senhora. Vai ter médico, remédio, cuidadora, casa grande. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. O papel tinha timbre de um escritório que eu conhecia, de ouvir falar, gente mais interessada em atalho do que em ponte. Empurrei de volta. Eu não vou assinar o meu desaparecimento. Tainá riu curto. A senhora não entende a oportunidade. A vida inteira ralando e agora quer bancar a heroína da moral? Eu respirei para não engasgar. Não é moral, Tainá. É medida. Olhei para Marcelo. Filho, eu vou ajudar as crianças. Elas não têm culpa. Vou quitar as besteiras que vocês compraram, para que elas não paguem a conta do impulso dos pais. Mas há condições. Ele assentiu, trêmulo. Quais? Eu disse a primeira. Pedido de desculpas. Não discurso automático, não frase de rede social. Desculpa de olhar no olho, sem justificativa, sem mas. Disse a segunda. Terapia para ele. Compromisso com trabalho, com rotina, com paternidade presente. Disse a terceira. Limite. Enquanto vocês estiverem juntos, eu não piso mais naquela casa. Não é retaliação. É princípio. Quem me arranca pela janela não pode me receber pela porta. A sala ficou um campo de sal. Tainá se levantou, as mãos tremendo o mínimo, quase invisível. Isso é chantagem.
Marcelo, que vinha silencioso como quem leva chuva no rosto, finalmente virou pedra. Não é chantagem, Tainá, é consequência. Ela piscou rápido, como quem leva clarão nos olhos. Você vai escolher sua mãe? Ele suspirou. Vou escolher o que é certo. E o certo começa pela verdade. O bilhete é dela. O nome está lá. Ela tentou um último golpe. E se eu disser à loteria que a Helena está confusa, que não tem condições? Eu bati os olhos no bilhete dentro do envelope, deitado ao lado da minha Bíblia. Pode dizer a quem quiser, eu estou inteira. O relógio encostou nas 3. O tempo, que até então vinha devagar, decidiu correr. Eu me levantei, peguei um copo d'água e entreguei a Marcelo. Bebe. Ele bebeu. Depois olhou para mim como quando tinha 10 anos e quebrou o vidro da sala jogando bola. Mãe, me perdoa. Eu não entreguei perdão como quem dá moeda. Eu disse que o perdão mora num caminho e que ele teria que caminhar. Ele disse que ia. Eu acreditei na metade que a vida permite acreditar. A outra metade a gente confere. Tainá. Enfim, desabou o sorriso. Disse que eu não estava sendo moderna, que famílias de hoje dividem tudo, que meu modelo é ultrapassado. E foi ali, no ataque ao antigo, que eu me senti mais nova, porque moderno é saber dizer chega, porque velho é o costume de usar a bondade do outro como escada. A conversa acabou quando precisei terminar. Levantei, abri a porta, agradeci a presença. Pedi que não voltassem sem aviso. Avisei que, segunda cedo, eu estaria na loteria. E pedi, de mãe para pai, que Marcelo buscasse as crianças na Dona Cida e as levasse para comer pastel no mercado. Criança entende do que é simples. Quando a porta fechou, o apartamento respirou junto comigo. Encostei a testa na madeira um segundo, depois fui até a mesa. Escrevi num papel pequeno. Segunda, 8h. Documento. Bilhete. Comprovante. Silêncio. Dignidade. Dobrei e guardei no bolso do vestido. As unhas das minhas mãos têm pequenas marcas de quem lavou muito o prato. Passei os dedos por elas com carinho. Não havia ouro, mas havia rumo. Segunda-feira seria o começo. E, pela primeira vez em muito tempo, o começo tinha o meu nome por extenso. Segunda-feira amanheceu com cheiro de café novo e papel passado a limpo. Coloquei o bilhete dentro do envelope pardo, abracei o comprovante de compra como quem segura documento de nascimento e desci as escadas devagar, para não espantar a coragem. Dona Cida apareceu no corredor com um terço enrolado na mão. Vai dar certo. Eu sorri, ajeitei o cabelo preso, respirei fundo e segui. No ônibus, a cidade passava em quadros rápidos. Feira montando banca, criança correndo de mochila nas costas, vendedor abrindo a porta de aço. Pensei nos meus 6 números repetidos feito reza desde a nossa primeira geladeira. Pensei no Joaquim me ensinando a escrever nome no verso. Pensei em Ana Luísa e Miguel dormindo ainda, nariz gelado de manhã, e pensei no que eu não queria ser. Vingativa. Não vim para acertar contas com pedra. Vim para acertar a minha vida com prumo. A agência central da loteria ficava no centro, prédio de vidro e mármore, ar gelado demais. O Dr. Álvaro me esperava na recepção. Terno azul, barba aparada, olhos de quem conhece confusão e aprendeu a dar caminho. Conduziu-me a uma sala simples. Pediu água, explicou o procedimento. Vamos conferir a autenticidade, colher a assinatura, registrar sua opção de recebimento e acionar o banco. A senhora tem o comprovante? Entreguei. Ele olhou, assentiu. Perfeito. Assinei onde pediram. Confirmei dados. Repeti os números sem olhar o papel, mais por orgulho do que por necessidade. Uma funcionária fez cópias, outra trouxe um termo de sigilo. A senhora pode optar por não ter o nome divulgado. Eu marquei o sim. Meu prêmio não precisava de palanque. Precisava de silêncio, planejamento e porta trancada por dentro. Ainda faltava a última conferência, quando a porta abriu sem convite. Tainá entrou primeiro, salto que riscou o piso, perfume de açúcar.
Atrás, um advogado de terno brilhoso, sorriso de vidro. Bom dia, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Sou o Dr. Valente. Represento os interesses de família. O Dr. Álvaro se antepôs, polido e firme. Doutor, a legislação é cristalina. O direito de requerer é de quem consta no verso. Tainá forçou a voz doce. A dona Helena é idosa, às vezes se confunde. A gente só quer evitar que alguém se aproveite. Eu ri por dentro. Aproveitar era verbo que ela conjugava fluente. Eu não estou confusa, falei sem pressa. Se o senhor quiser, eu recito as datas de aniversário que viraram número. A do meu marido, a do meu filho, as dos meus netos e a minha. Posso dizer a hora e a lotérica. Posso mostrar o recibo que o Joaquim me ensinou a guardar. Coloquei o comprovante sobre a mesa como quem coloca a fotografia antiga. O advogado torceu os lábios, soltou um "entendo", que dizia não entender nada. O doutor Álvaro agradeceu a visita e os conduziu até a porta. Não há espaço para intervenção de terceiros. Tainá tentou mais uma. A gente só quer um apartamento para ela. Nada demais. Eu respondi com a voz de quem passou dos 60 aprendendo a se escolher. Nada demais é respeito. Apartamento eu me viro. Eles saíram deixando um rastro de perfume apressado. Minutos depois, a conferência final. Carimbo, protocolo, assinatura derradeira. O doutor Álvaro explicou as opções de recebimento. Sugerimos conta exclusiva, assessoria financeira fiduciária e cláusulas de proteção. Se quiser, apresento a doutora Beatriz. Eu aceitei. Ele ligou e meia hora depois, a doutora Beatriz Costa chegou com uma pasta clara e um jeito de quem senta ao lado, não acima. Dinheiro grande pede regras simples, disse. 3 caixas. Agora, proteção e futuro. Agora é teto, saúde, respiro. Proteção é jurídico, plano, blindagem contra aborrecidos. Futuro são seus sonhos. E, se a senhora desejar, os das crianças. Gostei de ouvir criança no plural com cuidado singular. Combinamos o básico. Conta nova, cartão guardado no fundo da gaveta, nada de anúncio, nada de euforia. Falei do que eu queria primeiro. Uma casinha perto do mar, pequena e arejada. Uma bicicleta para Ana Luísa, do jeitinho que ela quis no aniversário passado. Um curso de natação para o Miguel. E silêncio. A doutora Beatriz anotou tudo, sem dar palpite de vitrine. Só sugeriu que eu previsse uma reserva para terapia. Depois de 7 anos do jeito que foram, cuidar da cabeça é parte do acerto. Concordei. Dignidade também se consulta. Saí da agência com uma pasta leve e um passo novo. Do lado de fora, Marcelo me esperava encostado num poste, como um menino atrasado na saída da escola. Quando me viu, endireitou as costas. Mãe, eu parei a um braço de distância. Ele veio em frases curtas, sem adorno. Eu errei, eu me omiti, eu deixei a senhora sozinha. Eu sinto muito. Não tinha mas, não tinha só que. Abri um pouco a porta por dentro. As crianças? Ele sorriu pequeno. Nascida. Hoje eu levo os 2 no mercado de peixe. E se a senhora quiser, a gente come pastel olhando o mar. Eu quis, mas ainda não naquele minuto. Hoje eu preciso ir no cartório e no banco. Amanhã, sim. Voltando para a kitnet, o celular apitou. Mensagem do banco. Depósito agendado. Prazo de liquidação conforme contrato. Não era o número que me interessava. Era o verbo certo. Agendado. Pela primeira vez em muito tempo, a minha vida tinha a agenda que eu mesma escrevia. À tarde encontrei a casa. Não foi milagre. Foi olho treinado de quem já arrumou muita cozinha. Rua simples, vizinhança com voz, janela que recebe vento, quintal do tamanho de uma toalha aberta. A dona, viúva, queria vender para ir morar com a filha. Entramos, conversamos de receita de bolo, de praga no tomateiro, de azulejo antigo. Fechamos com aperto de mão e promessa de escritura na quinta. Eu não comprei mansão,
comprei abrigo. À noite, Tainá tentou o último truque. Postagem nas redes, texto enviesado sobre ingratidão, sobre pessoas que se aproveitam da bondade da família. A rua antiga viu, comentou. Quem me conhecia de verdade respondeu com calma e verdade. A conversa morreu de inanição. Barulho não alimenta mentira por muito tempo quando a vizinhança guarda a memória. Antes de dormir, escrevi uma carta para Ana Luísa e Miguel. 2 páginas para cada um. Falei de mar, de gentileza, de como bicicleta também é liberdade de escolha. Prometi que a casa nova teria espaço para dever de casa e para preguiça depois do almoço. Disse que adulto às vezes erra feio e que pedir desculpa é jeito adulto de começar de novo. Dobrei as cartas, guardei na pasta da loteria. Amanhã eu entregaria. Apaguei a luz e, no escuro, ouvi o que mais me faltou durante 7 anos. Silêncio que não acusa. O teto não pesou. O travesseiro não mordeu. Se alguém me perguntasse o que eu ganhei naquele dia além do dinheiro, eu diria sem hesitar, uma palavra inteira para escrever o resto. Escolha. No dia seguinte, acordei antes do sol. O ventilador fazia um barulho manso e a madrugada ainda tinha cheiro de sal. Sentei na beira da cama, contei até 10 e decidi que não adiaria mais. Se a vida tinha me dado a chance de recomeçar, o recomeço precisava de regra clara. Mandei uma mensagem curta para o Marcelo, às 4 da tarde, aqui na kitnet. Trago bolo de milho e café. Venha com a verdade. Às 4 em ponto, ele bateu na porta. Chegou com o rosto cansado e as mãos vazias, mas com um pedido de desculpa inteiro no olhar. Abracei sem festa. Sinalizei a cadeira de plástico. Ele não sentou. Ficou de pé, como quem aceita a bronca justa. Respirou e falou. Disse que sabia que tinha passado da linha. Disse que sentia vergonha. Disse que, sem perceber, tinha transformado a própria mãe numa funcionária da casa. Ouvi tudo. Quando terminou, apontei a mesa. Bolo, café, guardanapo. E silêncio para as palavras assentarem. A campainha tocou de novo. Tainá entrou sem pedir licença, perfume doce demais para tarde quente. Olhou em volta com um meio sorriso. Que lugarzinho apertado! Marcelo pediu, baixo, que ela respeitasse. Ela cruzou os braços. Vim para resolver. Eu assenti. Então, vamos resolver. Pedi que os dois sentassem. Tirei da pasta uma folha com anotações. Não era contrato, era bússola. Falei pausado, para que cada frase coubesse no ouvido. Primeiro, pedi desculpas a mim mesma. Em voz alta. Disse que me perdonava por ter aguentado 7 anos do jeito errado. Depois, virei a página. Regra 1. Não existe mais conversa atravessada. Grito na janela, indireta em rede social. Quem falar comigo, fala com respeito. Quem me desrespeitar, fica sem resposta e com advogado. Regra 2. Eu não financio adulto que me humilha. Ajudo as crianças e apoio o Marcelo se as atitudes vierem antes das palavras. Regra 3. A casa nova é minha, meu endereço é meu, minhas chaves ficam comigo, visita só com hora marcada. Regra 4. Qualquer decisão que envolva Ana Luísa e Miguel precisa ter o interesse deles em primeiro lugar. Então escola, saúde e rotina ficam fora de disputa e dentro de planilha. Tainá bufou. Está se achando. Eu não me achei. Eu me encontrei. E continuei. Falei com a doutora Beatriz. Vou quitar as dívidas imediatas das compras que vocês fizeram no impulso, para que as crianças não paguem por erro de adulto. Depois disso, não tem mais cartão estourado no meu nome, não tem mais boleto chegando no meu portão. Marcelo engoliu em seco. Eu agradeço. Eu posso assinar o que precisar. Apontei a caneta. Vai assinar um compromisso com você. Terapia, trabalho formalizado, curso de qualificação. Sem isso, não existe conversa sobre suporte. Ele assentiu sem defesa. Eu topo. Tainá tentou desviar. E eu? Havia nas suas 2 palavras um pedido que ela mesma não reconhecia. Você também pode escolher caminho diferente, Tainá.
Começa pedindo desculpa para mim e, mais importante, para os seus filhos. Eles aprenderam por 7 anos que a avó era peso. Eles precisam desaprender. Ela riu curto. Desculpa não paga a conta. Sorri pequeno, mas abre a porta do que o dinheiro não resolve. Mostrei então os recibos que guardei ao longo dos anos. Luz, água, mercado, remédio, material escolar. A pilha fala melhor do que eu. Tainá tentou minimizar. Você fez porque quis. Eu respondi sem raiva. Eu fiz por amor, e amor sem limite não é virtude, é veneno. Marcelo respirou fundo. Mãe, eu vou procurar a defensoria para organizar guarda e pensão certinhos. Não quero brigar, quero ordem. Eu concordei. Ordem é o que salva. Tainá apertou o celular na mão. Eu tenho meus direitos. E eu tenho os meus, respondi. Um deles é não mais tolerar abuso. Outro é proteger as crianças quando a casa vira terreno de grito. Dei então a notícia que precisava ser dada. O prêmio já estava em processo de liquidação, a conta aberta. O plano dividido em 3 caixas. Agora, proteção e futuro. Agora incluía a compra da casinha perto do mar e o básico para minha dignidade. Proteção incluía assessoria financeira e jurídica, blindagem contra golpes emocionais e rótulos falsos. Futuro incluía um fundo para estudos de Ana Luísa e Miguel, sob regras claras, sem acesso por terceiros. Tainá arregalou os olhos. Você não pode criar fundo sem meu consentimento. Posso sim, respondi, firme, desde que o fundo esteja no meu nome com beneficiários indicados, e com cláusula que exige desempenho escolar e acompanhamento psicológico. Não é sobre controlar a vida deles, é sobre abrir janela. Ela levantou para ir embora. Isso não fica assim. Marcelo segurou de leve o braço dela. Fica, Tainá. Chega de ruído. Ela se desvencilhou. Se você for, vai sozinho. Ele não respondeu. Ficou, e ficou em silêncio, demorado. Depois falou baixo. Mãe, eu quero que eles te vejam como devem ver, como avó, não como empregada. Eu respirei, e pela primeira vez senti que a conversa tocava o chão. Antes de irem, entreguei 2 envelopes. Em cada, uma carta. A de Ana Luísa falava de bicicleta, parque e domingo de sol. A de Miguel falava de mar, conchas e dever de casa com lanche de cuscuz. Pedi que Marcelo lesse com eles. Pedi que Tainá deixasse as cartas entrarem sem ciúme. Ela não prometeu, mas não rasgou. Já foi um começo. Fechei a porta depois que saíram. O quarto ficou quieto. Na mesa sobrou uma xícara com resto de café e umas migalhas de bolo. Pareciam pequenas, mas eram sinal de banquete. De um lado, limites. Do outro, possibilidade. E entre os dois, uma mulher de 64 anos, finalmente no centro da própria história. No começo da semana seguinte, a vida ganhou ritmo de mutirão. Passei a manhã na defensoria com o Marcelo. Ele levou documentos, print das mensagens, a pilha de contas que eu guardei por anos. Falou sem se enfeitar. Contou do dia em que me expulsaram, do que ouviu a Tainá gritar, do carro comprado antes de qualquer dinheiro existir. A defensora tomou notas, pediu calma, explicou os passos. Nada de guerra. A meta era a ordem, pensão calculada, guarda organizada, rotina das crianças estabilizada. Saímos de lá com papel provisório e uma lista de tarefas. Era pouco, mas era chão. À tarde, encontrei a doutora Beatriz para fechar o fundo educacional. 2 pastas, uma para Ana Luísa, outra para Miguel. Regras simples e firmes. Depósitos escalonados, metas de estudo, acompanhamento com psicóloga da escola, acesso liberado quando completassem 18 anos ou por necessidade comprovada, sempre com dupla assinatura. Assinei com a mão segura de quem chama o futuro pelo nome. Na quinta, comprei a casa pequena perto do mar. Portão baixo, varanda estreita, coqueiro magro curvado pelo vento. Entrei devagar, como quem pisa num templo.
A sala cheirava a tinta nova. Cozinhei feijão, botei som baixo no rádio, deixei as janelas abertas para a brisa costurar lembranças com novidade. Antes de dormir, escrevi 3 bilhetes e colei na geladeira. Um lembrava de beber água. Outro dizia para respirar fundo antes de responder. O terceiro me fez sorrir. Não aceite menos do que respeito. No sábado, Marcelo chegou com as crianças para a primeira tarde combinada. Ana Luísa veio com o cabelo preso de qualquer jeito e um desenho dobrado na mão. Miguel veio com os joelhos esfolados e um pedido direto. Praia. A maré estava mansa. Andamos descalços na beira da água. Falamos de escola, de um livro com astronauta, de um campeonato de pipa na praça. Em certo momento, Ana perguntou se eu estava triste. Respondi a verdade. Triste. Não. Cansada do que foi. Esperançosa do que pode ser. Voltamos para casa com conchas nos bolsos. Fizemos tapioca, rimos com os bocados mal virados, lavamos a louça juntos. Na hora de irem, eles me abraçaram do jeito que eu não recebia há muito. Apertei de volta com medida. Amor não precisa doer para ser grande. Na segunda, Tainá protocolou uma petição dura, dizendo que eu manipulava o Marcelo, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça, que eu queria roubar os netos dela. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. A doutora Beatriz me pediu serenidade. Documento responde agressão com fato. Presença responde calúnia com postura. No dia, me vesti com calma. Vestido claro, sandália baixa, cabelo preso. Entrei sem raiva. Cumprimentei a juíza. Sentei ao lado do Marcelo, que tremia leve, mas firme. Tainá falou primeiro. A voz saiu afiada. Pintou-se de vítima, disse que eu fazia intriga. Mostrou fotos de compras como se fossem prova de estabilidade. A juíza ouviu sem interromper. Depois me chamou. Contei o que precisava ser contado, nem mais, nem menos. Falei do dia em que minhas coisas voaram pela janela, das frases que ferem até hoje, do tempo em que virei sombra dentro da minha própria casa. A defensora exibiu os recibos, o laudo da psicóloga que ouviu as crianças depois do episódio, o acordo provisório já funcionando há 1 semana sem incidentes. A juíza olhou para Tainá e perguntou, simples, por que ela havia dito aos vizinhos que eu devia ir morrer em asilo. Ela desviou. Falou de estresse, de nervoso, de pressão. A juíza anotou. Ao final, manteve a guarda compartilhada com residência de referência no Marcelo por 90 dias, reavaliação marcada e orientação expressa de acompanhamento psicológico para todos. Proibiu gritos na porta da minha casa e ligações fora de hora. Advertiu sobre alienação afetiva. Assinou. Levantamos. Na saída, Tainá passou por mim com o queixo erguido. Não xingou, não pediu desculpa. Foi embora feito vento ruim. O silêncio que ficou não era mais ameaça, era descanso. Marcelo respirou fundo. Eu vou continuar, disse, como quem promete para si mesmo. Botei a mão no ombro dele. Continua. Os dias seguintes foram de coisas simples que repara. Marcelo arrumou trabalho fixo numa oficina perto da rodoviária. Voltou a estudar à noite com um curso técnico. Chegava nas tardes do meu dia com as crianças de mochila e fruta. Eu ensinava receita barata que rende, ele me ensinava a mexer no aplicativo do banco. As cartas que enviei para Ana e Miguel viraram 2 pastas coloridas sobre a mesa deles. Eles responderam com desenhos e bilhetes cheios de sol. Uma tarde, Ana me trouxe o caderno. Tinha escrito uma redação com o título O Lugar Onde Eu Me Sinto Segura. Falava da minha sala com cheiro de feijão, do barulho do mar, do jeito como eu penteava o cabelo dela devagar. Chorei baixinho para não assustá-la. Miguel, com a seriedade dos 7 anos, colocou conchas no meu bolso, para quando você ficar com saudade da praia. Eu ainda tinha medos. Às vezes acordava no susto, lembrando da janela, das malas no chão, das risadas que doíam. Nessas horas levantava, bebia água, lia um salmo que minha mãe lia,
caminhava pela casa contando passos. 10 da sala ao quarto, 10 do quarto à varanda. Às vezes, parava no meio, olhava o céu escuro e agradecia por estar de pé. No fim do terceiro mês, voltamos ao fórum. Relatórios positivos da escola, terapia em dia, nenhum episódio de confusão. A juíza estabilizou o arranjo, reforçou a necessidade de respeito mútuo e renovou as medidas de distanciamento quando necessário. Saímos juntos, eu e Marcelo, sem fogos, sem vitória gritada. A vida não precisava de palco, precisava de rotina. Nessa noite, sentei na varanda com um caderno novo. Escrevi 3 perguntas para mim mesma. O que fica? O que precisa ir? O que merece começar? Respondi sem pressa. Fica a avó que cozinha e escuta. Vai embora a mulher que aceita migalha. Começa a fase em que o meu nome no bilhete não é vingança, é salvaguarda. O mar fazia o mesmo barulho antigo, como se dissesse que certas músicas existem para segurar a gente quando a terra balança. Encostei a cabeça na cadeira. Respirei. Pela primeira vez, entendi que o prêmio não tinha caído na minha vida para corrigir passado. Ele existia para me dar o direito simples de olhar o amanhã sem medo. 3 meses depois da última audiência, a vida encontrou um compasso novo. A casa em Olinda já tinha cheiro só meu. Manhãs com café coado, a janela voltada para o vento salgado, o coqueiro riscando o céu. Algumas noites, a memória ainda puxava o filme antigo. A mala na calçada, as frases que cortam, a janela aberta como ferida. Eu deixava vir, respirava e deixava passar. O presente pedia lugar. Marcelo vinha com frequência. Chegava mais calado, saía mais leve. Começou a anotar gastos, montou planilha, levou bronca da contadora por causa de um recibo perdido e não discutiu. Voltou a estudar, anotou o prazo de prova num post-it amarelo, colou na porta da geladeira. Não prometia mundos, cumpria pequenos mundos. Eu observava sem festa, mas com orgulho sossegado. O homem que eduquei, ainda que amassado, estava de pé. Com Ana Luísa e Miguel, a rotina ganhou rituais. Quarta de tapioca e histórias. Sábado de praia e bicicleta. Ana arriscou as primeiras pedaladas sem rodinhas no calçadão. Mordeu o lábio, segurou o guidão com força, caiu de lado, levantou em silêncio, tentou de novo. Na terceira volta, encontrou equilíbrio. Os olhos brilharam com aquela luz que a infância entende. Miguel preferiu pipa, aprendeu a ler o vento com o corpo, braço esticado, corrida curta, freio na hora certa. Quando a linha estalava, ele me olhava como quem diz: "Olha", o céu respondeu. Decidi organizar o resto do prêmio com a mesma regra que eu ensinava na escola. Primeiro, objetivos claros. Depois, orçamento com folga. Por fim, uma parte que ninguém toca. Paguei a casa, preparei uma reserva para urgências, coloquei o fundo dos netos a render. Abri uma verba pequena para minhas vontades de mulher adulta. Uma viagem prometida a mim mesma desde que Roberto adoeceu. Um curso de aquarela no ateliê do bairro, um piano eletrônico de 88 teclas em segunda mão. A primeira vez que toquei uma modinha, a sala ficou maior. O som preencheu pedaços que o silêncio não alcança. Houve quem estranhasse minha calma. 2 repórteres bateram no portão. Gente curiosa, atrás de uma história de loteria para vender manchete. Não dei entrevista. O sensacional não me interessava. Meu foco era a parte que não aparece. O feijão que cozinha no ponto. O caderno de Ana com margens azuis. O boletim de Miguel com o desenho de um polvo no rodapé. O dia em que Marcelo trouxe pão de queijo da padaria do Pina só para ver as crianças sorrirem. Em uma tarde de domingo, Tainá pediu para conversar. Chegou sem plateia, olhos inchados, roupa simples, sentou na varanda sem encostar na cadeira. Falou de dificuldade, de orgulho ferido, de medo de perder a presença dos filhos. Pediu desculpas com palavras que pareciam pedra no caminho. Não pedi detalhes, não fiz inventário de faltas. Respondi com honestidade limpa. O que passou,
não se repete. O que for dos meninos, a gente organiza no papel. Não prometi amizade, não ofereci inimizade. Ofereci limites. Ela sentiu sem graça. Levantou devagar e foi embora, no mesmo silêncio em que chegou. No fórum, os relatórios seguiram favoráveis. A juíza destacou o ponto mais simples e talvez o mais difícil: convivência sem ruído. A vida pediu que cada um aprendesse a desarmar a própria língua antes de abrir a boca. Marcelo aprendeu primeiro. Tainá, aos tropeços. Eu, no meu tempo, também. As crianças ganharam o que mereciam desde sempre: previsibilidade, amor que não muda conforme o vento, a certeza de que adulto não usa criança como flecha. Aos poucos, comecei a ocupar espaços que eu havia esquecido. Entrei num grupo de leitura na biblioteca do bairro. Reencontrei amigas da escola. Uma delas, Dona Lourdes, me arrastou para aulas de hidroginástica. Eu disse que não. Ela me levou assim mesmo. No primeiro dia me senti ridícula de touca e óculos. No terceiro, ri tanto que saí mais leve do que entrei. Descobri que a alegria também é treino. Com a ajuda da defensora, destinei parte do dinheiro para um projeto pequeno, mas que falava direto ao meu coração. A oficina se chamou Vozes da Porta. Uma advogada, uma psicóloga, 2 assistentes sociais, encontros quinzenais, numa sala emprestada do centro comunitário. Mulheres idosas aprendendo a lidar com renda, com herança, com gente que confunde gentileza com fraqueza. Não era cruzada, não era espetáculo, era ferramenta. Toda vez que uma delas saía com o CPF organizado, um testamento simples encaminhado, um pedido de medida protetiva entendido, eu sentia que o prêmio encontrava razão. O recibo do bilhete virou documento esquecido numa pasta. O que importava cabia na mesa redonda de plástico branco onde o café circulava devagar. No aniversário de 8 anos de Miguel, fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. As velas iluminaram a sala. Na hora do parabéns, ele fechou os olhos com força e pediu um desejo que não me contou. Depois soprou, olhou para mim e disse, com a seriedade que aprendeu na terapia, que queria mais dias assim. Eu segurei a vontade de chorar. Às vezes, felicidade é tão simples que a gente desconfia. Num final de tarde, a maré encheu além do acostumado. A água se aproximou do muro. Sentei na cadeira da varanda, com o caderno no colo, e escrevi um resumo que não caberia num jornal. Eu não virei outra pessoa. Eu voltei a ser quem eu era antes do medo. A mulher que não pede licença para existir. A avó que não confunde cuidado com servidão. A professora que ainda sabe dividir o problema em partes pequenas até que ele caiba no lápis. Marcelo chegou um pouco depois do pôr do sol, sujo de graxa, com 2 flores roxas amassadas na mão. Contou da prova do curso, da nota justa, do chefe que agora perguntava a opinião dele antes de aprovar um orçamento. Falou sem se diminuir, sem se engrandecer. Quando as crianças correram para a sala, a casa ficou cheia do melhor tipo de barulho: risada que sobe e desce, porta que bate e volta, copo que quase cai e não cai. Eu me levantei para esquentar o feijão. Marcelo me alcançou no meio do caminho e, pela primeira vez desde tudo, me abraçou sem culpa. O abraço que um filho dá quando encontra lugar nos próprios pés. À noite, depois que foram embora, liguei o piano. Toquei devagar um fado que aprendi num vídeo. Penso às vezes em atravessar o Atlântico num voo curto e ver, com estes olhos, as calçadas de Lisboa, os azulejos que parecem bordado, a Sé de Évora, onde o silêncio fala. Talvez no ano que vem, talvez no outro, não há mais urgência. O tempo, pela primeira vez em muito tempo, anda do meu lado. Fechei as janelas e deixei a varanda por último. O mar respirava fundo. O coqueiro fazia seu desenho no escuro. No gancho da porta, pendurei 2 coisas. O capacete de Ana, agora com adesivo de estrela. A pipa de Miguel, com rabiola reconstituída.
Eram enfeites e eram lembranças de uma conquista miúda e enorme, equilíbrio e leitura do vento. No quartinho, a cama arrumada, o caderno ao lado do abajur, escrevi uma frase curta, que cabia em mim sem folga. Dinheiro testou o que eu já sabia por dentro. Amor sem fronteira vira PID. Amor com borda vira casa. Apaguei a luz com a certeza de quem não precisa provar mais nada. Em paz, enfim, com o nome no bilhete e, sobretudo, com o nome que digo para mim quando o dia termina.